No ano de 1780, o ouro já estava acabando nas terras de Goiás. Os fazendeiros, desesperados, se voltavam para o café e o algodão. Foi nessa época que, na fazenda Santa Cruz, chegou um homem que mudaria o destino de dezenas de almas acorrentadas. Seu nome era Cafele, que em sua língua significava digno de morrer por... Mas a morte, naqueles dias sombrios, teria que esperar. A carroça rangeu uma última vez antes de parar em frente à casa grande. Cafele desceu os pulsos marcados pelos grilhões, mas seus olhos permaneciam firmes, observando cada detalhe. Diferente dos outros cativos que baixavam a cabeça, ele estudava cada canto daquele lugar que seria sua prisão. O coronel Bernardino Tavares, um homem alto e magro, com bigodes retorcidos e olhos de pedra negra, observava a cena. Ao seu lado, a esposa, Dona Eulália, segurava as mãos dos filhos, Pedro e Mariana, assustados com a chegada dos africanos. "Este aqui tem marca de feiticeiro", disse o feitor, apontando para as cicatrizes rituais no peito de Cafele. "Dizem que causou problemas no navio." O coronel cuspiu no chão. "Feitiçaria, besteira de negro, o chicote cura qualquer magia." Ele se virou para o feitor. "Leve-o para a lavoura. Quero ele longe da casa grande. E você?" Ele apontou para uma jovem de pele escura e olhos amendoados. "Ainá, mostre aos novos onde dormirão." Cafele cruzou olhares com Ainá naquele momento. Ela servia na coisa grande desde menina, falava português fluentemente e conhecia cada segredo da fazenda. Algo passou entre eles naquele instante. Um reconhecimento silencioso, como se suas almas já se conhecessem de outra vida. Durante 3 luas cheias, Cafele trabalhou em silêncio. Ele era um observador, anotava mentalmente os horários em que o coronel fazia suas rondas. Quando os feitores trocavam de turno, os caminhos secretos que levavam para além da fazenda. Mas principalmente, observava o sofrimento de seu povo. À noite, na senzala, os outros escravos sussurravam sobre ele. Diziam que suas mãos nunca sangravam, apesar do trabalho brutal, que as cobras fugiam de seu caminho, que uma vez viram seus olhos brilharem no escuro, como brasas. Ainá começou a encontrar pretextos para passar pela lavoura. Trazia água fresca, remédios feitos com ervas que aprendera com as mulheres mais velhas. Os encontros eram breves, mas intensos. Ela falava em português apressado. Ele respondia em sua língua, mas ambos se entendiam perfeitamente. "Você é diferente", ela disse uma tarde, quando ninguém olhava. "Posso sentir." "E você?", respondeu Cafele em português quebrado. "Tem um espírito livre, preso em correntes invisíveis, mais perigosas que as minhas." Naquela noite, pela primeira vez, Cafele abriu o pequeno saquinho de couro que mantinha escondido. Dentro havia a terra vermelha de sua aldeia, sementes sagradas e um pequeno osso esculpido. Começou a murmurar palavras antigas, invocando os orixás que haviam atravessado o oceano com ele. A primeira manifestação foi sutil. As galinhas de Dona Eulália pararam de botar ovos. O leite azedava antes do meio-dia. As crianças acordavam chorando, falando de sombras que dançavam em seus quartos. O coronel Bernardino aumentou os castigos, convencido de que alguém estava sabotando sua fazenda. Mas quanto mais chicoteava, mais estranhos ficavam os acontecimentos. A água do poço ficou salgada por 3 dias. Um dos feitores foi encontrado no campo, tremendo e falando incoerências sobre olhos vermelhos na floresta. Cafele trabalhava sob o sol escaldante, mas à noite, quando todos dormiam, ele caminhava. Não com um corpo, esse permanecia na senzala, mas com o espírito. Ele traçava círculos de proteção ao redor dos escravos. Plantava sementes de mudança nos sonhos dos que ainda tinham esperança. Ainá também não dormia. Da janela da coisa grande, ela ouvia ou sentia sua presença. Uma noite, ousou sair e o encontrou sentado sob uma árvore antiga, os olhos fechados, murmurando em transe. "O que você está fazendo?", perguntou, assustada, mas fascinada. Construindo uma ponte, ele respondeu, abrindo os olhos, "entre o que somos e o que podemos ser,
Foi naquela noite que se beijaram pela primeira vez, escondidos pela escuridão, sabendo que aquele amor era mais um ato de rebeldia contra as correntes que os prendiam. Desesperado com os eventos inexplicáveis, o coronel mandou buscar Dona Sebastiana, uma mulher portuguesa conhecida na região por seus conhecimentos de bruxaria. Diziam que ela havia aprendido segredos sombrios com ciganos na Europa e praticava rituais proibidos pela igreja. Ela chegou em uma tarde de agosto, montada em uma mula preta, vestindo roupas escuras e com cabelos grisalhos, num coque apertado. Seus olhos azuis penetrantes pareciam ver através das pessoas. A feitiçaria africana nesta terra, declarou assim que desceu da mula. Posso sentir o cheiro. Alguém aqui invoca espíritos que não pertencem a este lugar. Naquela noite, Dona Sebastiana fez seu próprio ritual. Traçou círculos de sal ao redor da casa grande. Pendurou ferraduras e enterrou garrafas com líquidos estranhos. Murmurava em latim e queimava incensos que faziam os olhos arderem. Na senzala, Cafele sentiu a mudança imediatamente. O ar ficou mais pesado, mais denso. Pela primeira vez, desde que chegara, sentiu medo. Aquela mulher conhecia forças antigas, diferentes das suas, mas igualmente poderosas. Ela te encontrou, disse Ainá, que correu até ele assim que pôde. Ouvi ela dizer ao coronel que há um feiticeiro entre os escravos. Vão começar a investigar. Então preciso agir mais rápido, respondeu Cafele segurando as mãos dela. Mas será perigoso. Essa mulher, ela entende o que estou fazendo. Começou uma guerra que ninguém podia ver, mas todos sentiam. Durante o dia, a vida na fazenda seguia. O trabalho brutal, os chicotes, as ordens gritadas, mas à noite, duas forças se chocavam no mundo espiritual. Dona Sebastiana invocava demônios europeus, espíritos vingativos, energias de morte. Ela criava armadilhas astrais, enviava pesadelos, tentava rastrear Cafele. Cafele respondia com a sabedoria de seus ancestrais. Chamava Exu para confundir os caminhos da bruxa, Ogum para proteger seus irmãos, Oxum para curar as feridas invisíveis. Ele transformava os ataques dela em névoa, redirecionava as maldições de volta à fonte. Ainá se tornou sua ponte entre os dois mundos. Ela ouvia as conversas na casa grande, via o que Dona Sebastiana preparava e avisava Cafele. Também começou a aprender com ele palavras de poder, gestos de proteção. Você tem o dom também, ele lhe disse uma noite. Sempre teve. Por isso, me reconheceu. Minha avó, Ainá sussurrou. Antes de morrer, ela disse que eu tinha olhos que viam além, mas sempre tive medo. O medo mantém você segura, mas a coragem te libertará. Os ataques de Dona Sebastiana se intensificaram. Um escravo mais velho morreu subitamente, sangue escorrendo de seus olhos. Dois outros enlouqueceram. O coronel estava satisfeito, achando que a bruxa estava resolvendo o problema. Mas Cafele sabia a verdade. Ela estava sacrificando os mais fracos para chegar até ele. Foi Ainá quem ouviu o plano completo. Dona Sebastiana convenceu o coronel a fazer um ritual de purificação. Sacrificaria um escravo como oferenda, e através de sua morte, o feiticeiro escondido seria revelado. Ela vai escolher alguém amanhã ao pôr do sol, Ainá contou a Cafele. Com lágrimas nos olhos, disse que o feiticeiro tentará proteger a vítima, e assim ela o encontrará. Cafele ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente disse: então chegou a hora. Não posso deixar que matem um inocente por minha causa. Não. Ainá segurou seu braço. Ela vai te matar. Ou pior, há coisas piores que a morte, meu amor. Beber acorrentado, ver os outros sofrerem e não fazer nada, isso é pior. Ele tocou o rosto dela suavemente. Mas não vou morrer. Vou vencer. E quando vencer, todos seremos livres. Como pode ter certeza? Porque não luto sozinho. Luto com a força de todos que vieram antes de mim, de todos que sofrem ao meu redor, e com você ao meu lado. Ele a beijou. Mas preciso que você confie em mim,
e faça exatamente o que vou te pedir. Café passou a noite inteira em preparação. Não era mais um ritual secreto e silencioso. Ele cantava, baixo mas constante, palavras em Yorubá que ecoavam na senzala. Os outros escravos acordaram, assustados no início. Mas então, algo mudou. Eles começaram a entender. Mesmo sem falar a língua, começaram a sentir a força que Café estava construindo. Um por um, eles se juntaram ao canto. Não sabiam as palavras, mas repetiam os sons. Batiam palmas suavemente, criando um ritmo que vinha de memórias ancestrais esquecidas. Ao pôr do sol do dia seguinte, o coronel reuniu todos os escravizados no terreiro. Dona Sebastiana estava lá vestida de negro, segurando um crucifixo numa mão e uma faca de prata na outra. Um de vocês, gritou o coronel, está trazendo desgraça para minha propriedade. Dona Sebastiana vai encontrá-lo e purificar esta terra. A bruxa começou a caminhar entre os escravizados, murmurando em latim, observando cada rosto. Quando passou por Café, ela parou. Seus olhos se arregalaram. É você, ela sussurrou. E então gritou. Coronel, encontrei o demônio! Os feitores agarraram Café e o arrastaram para o centro do terreiro. O coronel sorriu cruelmente. Então, o feiticeiro se revela. Vamos ver se sua magia o salva do chicote e da forca. Não é magia, coronel Café disse em português. Perfeito. Surpreendendo a todos. É memória. É a força de um povo que vocês tentam quebrar, mas não conseguem, porque somos mais que nossos corpos. Somos espírito. Somos história. Somos resistência. Dona Sebastiana começou seu ritual. Traçou um círculo de sal ao redor de Café, acendeu velas pretas e começou a invocar entidades sombrias. O ar ficou gelado, apesar do calor do entardecer. Sombras pareciam se mover sozinhas. As crianças na varanda da Coisa Grande começaram a chorar. Café fechou os olhos e começou seu próprio canto. Não era uma resposta aos ataques. Era uma invocação de tudo que ele era, de todos que vieram antes dele, de toda a força de um continente roubado, mas não vencido. A batalha espiritual que aconteceu foi terrível de se ver. Aqueles que estavam presentes depois contariam de ventos que surgiam do nada, de vozes que ecoavam sem origem, de luzes que piscavam onde não havia fogo, de uma sensação de peso no peito que tornava difícil respirar. Dona Sebastiana gritava suas invocações, cada vez mais desesperada. Sangue começou a escorrer de seu nariz. Suas velas apagavam sozinhas. O círculo de sal se quebrou, espalhado por um vento impossível. E então, Ainá agiu. Ela havia esperado o momento exato que Café lhe pedira. Enquanto todos estavam hipnotizados pelo confronto mágico, ela correu até a Coisa Grande e libertou as crianças que estavam sendo negligenciadas pelos pais aterrorizados. Levou-as para a segurança da capela, como Café lhe havia instruído. Por que está fazendo isso? Perguntou o pequeno Pedro, assustado. Porque crianças não devem ver o que vem a seguir, ela respondeu. E porque são inocentes. Não importa quem são seus pais. De volta ao terreiro, a força de Café lhe crescia. Cada escravizado presente, mesmo sem entender completamente, emprestava sua energia, sua dor, sua esperança. Eles formavam uma corrente invisível, mas inquebrável. Dona Sebastiana tentou um último ataque desesperado. Uma maldição que consumiria sua própria vida, mas mataria Café no processo. Ela ergueu a faca de prata, pronta para cravar no próprio coração e liberar energias destrutivas. Mas Café foi mais rápido. Não com violência, mas com compaixão. Ele direcionou toda a sua energia não para ferir, mas para quebrar as correntes espirituais que a própria Sebastiana carregava. Os demônios que ela havia amarrado à sua alma em troca de poder. A bruxa gritou, não de dor, mas de libertação. A faca caiu de sua mão. Ela desabou no chão, tremendo, enquanto décadas de magia negra se desatavam dela. Quando finalmente parou de tremer, olhou para Café com olhos diferentes, assustados, confusos
mas finalmente livres. O que você fez? Ela sussurrou. Te libertei, ele respondeu. Como libertarei todos aqui? O coronel Bernardino, testemunhando tudo isso, puxou sua pistola, mas sua mão tremeu. E continuou tremendo. Ele tentou gritar ordens para os feitores, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Café lhe havia amarrado sua voz, sua vontade, sua capacidade de fazer mal. Agora, Café lhe disse virando-se para os outros. Vocês têm uma escolha. Podem ficar acorrentados pela mente, mesmo que eu quebre os grilhões de ferro. Ou podem vir comigo, caminhar uma estrada difícil, mas livre, para um lugar onde construiremos nossa própria vida. O silêncio durou apenas um momento. Então, um por um, todos se levantaram. Homens, mulheres, até os mais velhos. Usando sua magia, Café lhe quebrou as correntes. As portas da senzala se abriram sozinhas. Os grilhões se partiram como barro seco. Ainá correu até ele, e juntos começaram a liderar o grupo. Recolheram comida, água, algumas ferramentas. Não pilharam ou destruíram. Pegaram apenas o necessário para sobreviver. Dona Sebastiana, ainda fraca, mas lúcida, observava tudo. Para onde vão? Perguntou. Para o norte, respondeu Café. Para terras, onde construiremos um quilombo. Um lugar livre. Ela hesitou. Eu sei de um lugar. Além das montanhas, há um vale escondido. Posso desenhar um mapa. Foi a última mágica daquela noite. A transformação de uma inimiga em aliada. Sebastiana desenhou o caminho, marcou os perigos, indicou fontes de água. E quando terminou, sussurrou. Vá, e que os espíritos que uma vez invoquei para te destruir agora te protejam. Antes de partirem, Café lhe libertou o coronel de seu silêncio por um momento. Mate-me, agora se quiser, desafiou Bernardino. Mas se o fizer, sua morte será lenta. Vai me caçar? O coronel, orgulhoso mas derrotado, cuspiu no chão. Não vale minha munição caçar fantasmas. Mas todos sabiam que era mentira. Ele os caçaria, só que agora eles tinham vantagem. Durante 3 luas, o grupo viajou. Café lhe usava sua magia com sabedoria, confundindo trilhas, apagando rastros, criando ilusões para perseguidores. Iná usava seu conhecimento da região e do português para negociar com os poucos que encontravam pelo caminho. 2 dos mais velhos morreram na jornada, mas morreram livres e foram enterrados com honras, seus espíritos celebrados. Nasceram 2 crianças durante a jornada, uma concebida ainda na fazenda, outra nos primeiros dias de liberdade. Elas foram batizadas com nomes africanos, não cristãos. Foram as primeiras de uma nova geração. Café e Ainá se casaram sob o céu aberto, sem padre ou papel, apenas com as bênçãos dos orixás e o testemunho de seus irmãos e irmãs. Ele cantou para ela em Yorubá, ela respondeu em português, e juntos criaram uma nova língua de amor. Houve momentos de perseguição, capitães do mato, contratados pelo coronel, mas Café sempre o sentia chegando antes. Uma vez, criou uma tempestade de poeira que o cegou por dias. Outra vez, fez com que todas as bússolas apontassem na direção errada. E quando finalmente cercaram o grupo em um vale estreito, Café lhe invocou um enxame de abelhas tão denso que os perseguidores fugiram gritando, jurando nunca mais caçar negros enfeitiçados. O mapa de Sebastiana provou ser verdadeiro. Eles encontraram o vale, um santuário de terra fértil e água pura, protegido por montanhas íngremes. Ali, eles começaram a construir o Quilombo da Memória, eles o chamaram, porque não foi construído apenas com madeira e barro, mas com as histórias, as canções e a força de um povo que se recusou a ser esquecido. Iná se tornou a líder prática, organizando a agricultura e o comércio com aldeias vizinhas. Café se tornou o guardião espiritual, ensinando as crianças sobre os orixás e a história de seus antepassados. Juntos, eles garantiram que o Quilombo prosperasse não apenas como um refúgio, mas como uma promessa. Uma promessa de que, mesmo nas noites mais escuras, a liberdade é uma semente que pode sempre
florescer. O coronel Bernardino Tavares nunca mais os encontrou. Anos depois, viajantes contavam histórias de uma fazenda abandonada, assombrada pelos fantasmas de um mestre enlouquecido, que passava os dias gritando com sombras e tremendo de medo. Quanto ao quilombo da memória, ele cresceu, e suas histórias foram passadas de geração em geração, sussurradas ao redor de fogueiras, cantadas em canções de ninar, uma lenda sobre coragem, magia e a inquebrável vontade de ser livre. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais contos como este. Até a próxima.